Conecte www.radiojornal.com.br. Um levantamento realizado pela Serasa aponta que cerca de 72 milhões e meio de brasileiros têm dívidas em atraso. E desse universo, 20 milhões nem sabem que estão com nome sujo, ou seja, com dívidas em aberto e com o número de cadastro de pessoa física, o CPF, negativado. No debate de hoje, nós vamos saber com os nossos convidados o que fazer para limpar o nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e, claro, organizar a sua vida financeira. Quer a receita? Nós vamos tentar lhe ajudar. Já vá participando, mandando a sua mensagem. Nós estamos ao vivo no YouTube, com imagens para você nos ver, nos ouvir e mandar o seu olá, a sua pergunta. E o nosso WhatsApp também esperando, 991478520. E eu já começo chamando os nossos convidados, Dr. João Rogério Filho, economista. Prazer vê-lo, recebê-lo. Seja bem-vindo à Rádio Jornal. Bom dia. Muito obrigado, Natália. Sempre prazer estar aqui com você. André, Leandro, bom dia, pessoal da técnica. Prazer. Também com a gente, portanto, o Leandro Trajano, ele é personal financeiro, vai dar muita dica aí pra galera, não é? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Natália, bom dia a todos que estão acompanhando a gente, aos amigos que estão aqui também pra gente conversar e tantos ouvintes que, sem dúvida, gostam de ouvir essas orientações, é por isso que já estão aí com a gente no ar, né? Para mandar dúvidas também, muito mais. O ano já passou da metade, muitos sonhos a realizar e quando a gente se organiza as coisas ficam mais fáceis, né? E eu digo mais, você não precisa nem estar com o nome já prejudicado na praça. Antes de acontecer isso, já vem com a gente, já vai tirando suas dúvidas para evitar esse problema maior. Como organizar antes de ter o nome bloqueado, CPF negativado. E fechando a nossa bancada, o doutor André Frutuoso, ele é advogado especialista em direito imobiliário, bancário, processual, civil e tributário, vai nos ajudar muito também. Bom dia, doutor, seja bem-vindo à Rádio Jornal. Bom dia, Natália. Bom dia ao João, ao Leandro, a todos os ouvintes. Prazer mais uma vez estar aqui. Já me sinto em casa, viu, Natália? Que bom! Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E vamos debater, Natália. É um tema... Hoje a gente vai fazer aqui um serviço de utilidade pública, viu? Porque se você chega num país, por exemplo, como os Estados Unidos, não há a cultura que existe no Brasil de utilizar o cartão de crédito como uma espécie de segunda renda. O brasileiro faz do cartão de crédito uma composição de renda. Então, isso faz com que as pessoas entrem em verdadeiras arapucas e não consigam sair, né? Então, vamos debater, vamos ajudar as pessoas e vamos contribuir aí para as pessoas terem mais tranquilidade nas suas vidas e conseguirem dormir melhor. E já que o senhor falou do cartão, eu começo com o economista João Rogério Filho sobre o cartão de crédito. Porque agora, doutor, os bancos ainda vão poder brigar para comprar sua dívida. E aí... Verdade, preocupa. Isso vem dentro do pacote de recuperação da capacidade de alavancagem de crédito que se iniciou com o governo Lula 3, empresas, depois pessoa física. Primeiro passo foi a fixação em 100% o máximo dos encargos a serem cobrados por inadimplência. Do rotativo do cartão. No rotativo do cartão. E 87% das famílias com endividamento vencido há mais de 90 dias tem no cartão de crédito o seu principal credor, nas operadoras. Isso é muito, muito sério, porque para uma renegociação de passivo, a lógica mostra que você deve sempre ir buscar o valor principal devido. Então, eu estava lhe devendo 10, Natália, você está me cobrando 20, eu quero fazer um acordo por 11 ou 12. Quando eu entro no rotativo do cartão durante anos, eu perco totalmente esse histórico. É uma taxa de juros a mais alta do mercado financeiro e eu vou perdendo todo esse link. Eu vou novando a dívida mensalmente e na hora de negociar eu tenho o valor inadimplido, que já traz dentro de si pelo menos 1 ano ou 2 de tentativas de rolagem, e então fica praticamente impossível a solução. Aquela questão, Trajano, de você pagar o mínimo da fatura e pensar, não, no próximo mês eu dou a volta por cima, daqui a pouco tem a primeira parcela do 13º salário, eu vou conseguir, só que quando você vê, não conseguiu e piorou e o juro aumentou. Lembrar que o juro do cartão de crédito aqui é super elevado. Então, para essa pessoa que está pensando agora, eu vou pagar só o mínimo da fatura, qual dica você pode dar?
Pois é, o ideal na prática era pagar sempre o total. E aí você fala, poxa, mas isso é muito óbvio, Leandro. Como é que a pessoa vai pagar o total? O seguinte, que eu sempre falo é, se você não está com dinheiro, você não tem condição de pagar aquele total e não tem previsão de quando vai ter, termina sendo melhor você pegar um empréstimo, porque cheque especial e juros do cartão de crédito estão entre os piores do mercado. Então, se você vai pisar naquilo dali e sair muito rápido, não é o ideal, mas vai lá que seja. Você vai pisar rapidamente naqueles juros que são uma bola de neve, um terror muito grande. Agora, se você não tem previsão, no empréstimo, pelo menos, você troca o que a gente fala da dívida mais cara por uma dívida mais barata. Na cabeça de muita gente, eu estou devendo do mesmo jeito. O que é que eu vou fazer? Ainda vou perder tempo indo no banco, ou vou perder... Você vai ter acesso a créditos diferentes. Então, a possibilidade de você ter uma atração e sair, né, com mais força, com mais velocidade, com mais tranquilidade de um crédito mais barato, pode ser muito melhor, muito mais tranquilo para você. Então, paga o máximo da fatura. Se você realmente vai pagar o mínimo, é porque você sabe que vai receber logo um 13º, algum dinheiro extra e vai conseguir tomar o fôlego ali. Se você não tem ideia do quando, vai atrás de uma instituição financeira, tenta um crédito. Isso se você não correr para outras alternativas antes. Tem muita gente com coisa parada em casa, que não está usando, que só é entulho. Será que algumas dessas coisas não vão desentulhar um pouco sua casa? E, além disso, ter a possibilidade de gerar alguma renda extra ali, além da possibilidade que a gente sempre fala. Qual é a sua atividade no dia a dia? Será que não tem algo que dá para fazer num contraturno, se houver disponibilidade, ou no fim de semana, conversar com a família e gerar alguma renda para tentar equilibrar isso daí? E, claro, a gente está indo aí na consequência, a gente está procurando remediar. Se a pessoa viver remediando, uma hora não tem fôlego nem tempo para renda extra, não tem mais o que vender. Então precisa ter um trabalho preventivo de fazer escolhas diferentes para não estar usando o cartão de crédito como esse acessório, essa extensão de renda, e aí sim a causa é a raiz. E comumente a gente vê que os bancos terminam concedendo crédito de uma forma que não é nada responsável. Então, o crédito é muito maior do que a renda, do que a capacidade de pagamento. As pessoas que não têm o conhecimento e têm muito impulso, muito gatilho para consumir, terminam consumindo mais do que ganham e se perdendo. E aí o resultado é tudo isso que a gente vê. E doutor André, que tem uma atuação nessa questão bancária, sabe muito bem que, por vezes, esses bancos, ainda mais esses digitais agora, nem consulta qual é o seu rendimento, qual é a sua renda. Já libera crédito, a pessoa está lá com crédito massa, super elevado. E aí aquela brincadeirinha que muita gente faz nas redes sociais. A fatura do cartão que lute, o cartão que lute na próxima virada. Mas não pode ser assim, não é, doutora? A gente tem que pensar que você está contraindo uma dívida e que você está, por vezes, quando a gente fala de cartão, tratando com uma entidade bancária. Sim. E aí o juro é lá em cima, né, doutor? Sim, sem dúvida. Esse tema que você tocou é importante, Natália, porque isso são os algoritmos, né? Os algoritmos dos bancos fazem a anamnese lá do perfil do consumidor e jogam lá um valor X, sem às vezes ter uma correlação com a realidade daquela pessoa. Muitas vezes, isso é o que mais acontece, são pessoas que têm uma renda ali de seus, vamos colocar ali 20 mil, 15 mil, e tem um crédito dado pelo algoritmo muito baixo, um crédito de R$1.000, R$1.500, e aí ok, porque não vai haver problema nenhum. Mas o contrário é um grande problema. As pessoas que têm uma renda, às vezes, de um salário mínimo, R$1.400, e o algoritmo colocar uma renda de R$1.400 e a pessoa consome os R$1.400. Ou seja, ela já começa extremamente endividada naquela linha. Mas, Natália, o que eu queria alertar aqui os consumidores, os ouvintes, né, aqueles que nos acompanham, é que hoje existe a possibilidade de você reivindicar a ferramenta do superendividamento. Como é isso? Essa ferramenta é uma ferramenta nova, estabelecida no Código de Defesa do Consumidor, a partir de 2021. Muitos ainda não sabem, mas o brasileiro pode fazer uma espécie de falência da pessoa física. Tecnicamente falando, não existe falência de pessoa física, tá? A falência é para as pessoas jurídicas, elas conseguem fazer judicialmente um reescalonamento, uma linha de sucessão dos credores. Na pessoa física, a partir de agora, começa a existir essa ferramenta, ainda pouco divulgada, em que as pessoas podem judicialmente chamar todos os credores e fazer uma espécie de vocação, de sucessão, e com um parcelamento muito vantajoso. Então isso é muito bom, porque as pessoas podem fazer uma reprogramação das suas finanças. Hoje a gente tem brasileiros, Natália, que estão usando cartão de crédito para comer. Verdade. Então isso faz com que, no crédito,
para se alimentar. Então, isso faz com que a gente trate de uma causa de uma verdadeira calamidade pública. As pessoas estão sem dormir, Natália, que nos ouvem hoje por débitos de cartão. A terceira maior linha de endividamento brasileira é o financiamento de veículo. É outro problema também muito grave dos brasileiros. Brasileiros com ameaças de busca e apreensão, ameaças de oficial de justiça chegar na sua casa para levar seu veículo. E hoje eles têm ferramentas para isso. A revisional de financiamento de veículos, por exemplo, é uma ferramenta muito poderosa que corrige muitas ilegalidades. A lei do superendividamento, por exemplo, para as pessoas que devem cartão de crédito. Então, há várias ferramentas que hoje fazem com que as pessoas possam se organizar e fazer frente ao que outrora eram meramente reféns dos bancos. Doutor, duas questões aqui. Esses superendividados, que dívida é essa? Qual é o volume? Porque pode ser que um ouvinte nosso tem 1.000, 2.000 aqui em dívida e está pensando se pode participar ou não, ou são para dívidas maiores. E a outra questão é, como participar? Como buscar esse serviço? Perfeito, Natália. Vamos lá. O superendividamento não é por valor absoluto. Ou seja, às vezes você que está nos ouvindo deve 10 mil reais, você não é considerado superendividado. E às vezes você que está nos ouvindo deve 5 mil reais, você sim já pode ser considerado um superendividado. Qual é o parâmetro? Qual é a régua que vai medir isso? É o percentual da renda. A lei fala que a partir de um percentual de 40% de comprometimento da renda, você já pode ser considerado um superendividado. São aquelas pessoas que não têm um requisito previsto na lei, Natália, chamado de saúde mínima existencial. O mínimo existencial é um parâmetro que o Congresso criou para estabelecer que as pessoas precisam ter o mínimo de 40% salvaguardo para que ele possa pagar, por exemplo, a sua luz, a sua água, o seu consumo das suas necessidades básicas. Então, a partir do endividamento de 40%, ela já pode ser considerada um superendividado. E fala com quem? Vai ao banco? Não, aí é judicial. Judicial. É Procura, judicial. Então, um advogado, procura um advogado, defensoria pública, exatamente. Um advogado da confiança dessa pessoa, que tem habilidade na matéria, porque não é uma matéria muito comum, ou o próprio defensor público, que não há custo, tá? As pessoas que procurarem a defensoria pública serão atendidas sem custo nenhum e ela pode submeter o seu caso para que esse profissional do direito avalie e veja a possibilidade de propor uma ação de superendividamento. Natália, é impressionante. Dentro de uma revisão judicial, pessoas que têm parcelas de, por exemplo, R$1.000, judicialmente elas caem para R$400. Veja quanta margem de gordura de juros tem dentro dos financiamentos dos veículos dos brasileiros. E aí, doutor João, tem que ficar muito atento, porque, claro que a alternativa é ótima, mas negociar também é algo que você possa pagar. Porque eu fico pensando naquela pessoa que firma um compromisso de R$400, mas também não está sobrando 400, então já é mais um problema. É importante estar atento a isso, doutor. Bota lá no papel, vê o que você pode pagar. Sem dúvida, se a gente for buscar a raiz de todo esse problema do lado da demanda do crédito, a gente vai identificar uma educação financeira muito débil na nossa sociedade. A questão do orçamento familiar, o planejamento, é uma coisa que, infelizmente, não é tão praticada. As famílias se reunirem uma vez por mês e apurarem o quanto estão gerando de renda, o quanto estão gastando e como fazer. Porque o grande ponto para qualquer renegociação é a identificação da real capacidade de pagamento. Se você não sabe exatamente quanto pagar, é aquela história de Alice do País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, tudo tem que partir de um planejamento, de um orçamento seguro, tranquilo, porque a pior negociação é aquela que não vai ser cumprida. Ela pode parecer fantástica, pode parecer um desconto de 90%. Se você não vai pagar, não faça, porque você está gastando um cartucho nesse momento que pode ser usado com um pouco mais de entendimento da sua real diagnose. Por que é tão difícil, hein, Trajano? Chamar o esposo, chamar a esposa, os filhos e botar todo mês lá na pontinha da caneta, no papel, os gastos. Por que é tão difícil criar esse hábito?
Olha, primeiro, se a gente parar para ver, de fato, um dos dois principais motivos para fim de relacionamento, não só no Brasil, mas no mundo também, né? Dinheiro e infidelidade. E não é só quando falta, na abundância também. Sim. Porque aí um dos dois começa a querer se recolocar. Ah, não, vou ver uma pessoa... Então, assim, é tabu sim, muita gente não quer falar de dinheiro, porque não alinhou isso antes do casamento, nunca foi um assunto agradável para o casal e não tenta passar a ser. Então, a partir do momento que vai entrando na pauta, que vai fazendo parte do dia a dia, como tantos outros assuntos, nem sempre vai ter uma coisa homogênea ali. E outra coisa, é tão difícil parar para ver isso, porque as pessoas não dedicam tempo. Você quer estudar um idioma, você quer estudar um curso técnico, você quer qualquer coisa que quiser, você precisa dedicar tempo. Para cuidar das finanças, o que é que as pessoas fazem? Trabalham, pagam contas. Quando chega uma altura do mês que pagaram as contas, passa a mão na testa, ufa, tá tudo certo. Mês que vem, o que é que faz? Entra de novo na mesma. Trabalha, paga a conta e, se você parar para pensar, vai analisar. Peraí, quanto é que entra? Quanto é que entra aqui na família? Qual a receita familiar, a renda familiar? O que é que a gente tem de gastos? O que é que a gente já tem no cartão? Como é que está o fluxo de parceladas para frente? Ou seja, precisa dedicar tempo. E eu vou além. 1% do tempo que você dedicar por mês é suficiente para resolver o negócio. Você fala, poxa, Nando, mas com base em que 1%? 1% dá 7 horas. 7 horas dá 14 minutos por dia, que você não vai precisar desses 14 minutos. Isso eu falo com prática, de quem há 11 anos está vendo o dia a dia de orçamento, da realidade de várias famílias em vários estados, de várias realidades diferentes. Quando as pessoas passam a dedicar tempo, no começo exige mais, depois, como escovar os dentes, tomar banho, entra na sua rotina, analisar o extrato, saber se pode, se não pode comprar e como são as coisas, a realidade para tomar decisões mais adequadas. E é isso que falta. Então começa hoje já, viu? Não perde tempo. Faz assim, fica com a gente até o final do debate, depois você já almoça, espera o almoço para não dar confusão no almoço, né? E aí depois anota tudinho aí. Gente, muitos ouvintes participando, óbvio, né? Fazendo perguntas aqui, o tema ele instiga isso. E aqui na nossa live no YouTube, o Canidé tá perguntando o seguinte: é verdade que uma dívida com 5 anos, passou o período de 5 anos, não existe mais, ela sai da inadimplência? E aí, doutor André, isso é verdade ou é mito? Vou chamar aqui, Natália, de uma meia-verdade. 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 Vamos decupar isso aqui. As pessoas têm essa ideia de que com 5 anos a dívida não existe mais, mas não é verdade. A dívida vai existir eternamente. O credor tem lá a sua dívida e ela está lá, vamos falar de pontos de miranda sem ser aqui muito tecnólogo, né, sem juridiquês. Existência, validade e eficácia, a dívida existe. Agora, ela não pode mais ser cobrada, ela entra no que a gente chama de prescrição. Então, a pessoa não pode ser inclusa... Continua lá existindo a dívida. Existe, a dívida está lá, mas a pessoa não pode ser inclusa, por exemplo, nos cadastros restritivos de crédito. A pessoa não pode, por exemplo, sofrer uma execução judicial. Então, passa a entender, e aí a lenda urbana dos brasileiros convencionou que a dívida não existe mais, mas a dívida existe. Você não vai ser importunado, você não vai ser cobrado, não vai ter aquelas chamadas de operadoras chatas lá no sábado de manhã me incomodando, mas um belo dia, se você bater na porta dessa instituição daqui a 10 anos e reivindicar um crédito, por exemplo, ela pode dizer, seja muito bem-vindo. Tem essa pequena conta a acertar aqui, venha pagar para que a gente possa evoluir com seu crédito. Então, é uma meia-verdade. A dívida existe, mas ela não pode mais ser cobrada. A Canindé, né? Canindé. O amigo Canindé. É o tal do score, né? Porque você vai lá e estabelece o grau de confiança, o grau de confiança naquela pessoa. Tem um asteriscozinho ali no nome, né? Vai estar numa lista em segundo plano ali, que olha, já está limpo, está ok, está tudo certo. Mas quando a pessoa chegar... Opa, nos bastidores, merece cuidado, bota um jurozinho maior, ou simplesmente não aceita a negociação. Não tem crédito aberto. E é importante lembrar, como André colocou, se a dívida já tiver se iniciado o seu processo de cobrança, ele não fica suspenso, tá? Então, se eu comecei a receber uma execução com 1 ano, 2 anos, ela segue até o seu final. Se o credor não fez nada em 5 anos, aí sim já fica mais difícil para ele começar, não é isso, André? Perfeito. O que o amigo falou, o Trajano, são as hipóteses de suspensão de prescrição. Por exemplo, a citação do devedor diz o código que interrompe a prescrição. Então, tem algumas medidas que o credor pode fazer que vai interromper esse prazo. A princípio, se ele nada fizer,
aí sim a dívida vai prescrever por 5 Vai anos. correr solto. Trajano realmente foi corretíssimo nessa sua colocação. Professor João, tem aqui uma questão do nosso ouvinte Avanael, que ele diz assim, ó, esse tema é sempre muito bom. Eu mesmo tenho muito cuidado com o cartão de crédito, uso com responsabilidade. Aqui em casa sou tipo o ministro da economia. Que bom, né? Segura as pontas aí, então, Avanael. Agora, antes de chamar o intervalo, e eu fiz questão de trazer essa mensagem agora, para dizer o seguinte, o cartão de crédito, ele não é o vilão, um problema. Você pode utilizar o cartão, né, doutor? Mas tem a questão de milhas, tantas vantagens com responsabilidade. O que você tem que organizar a maneira como você usa o cartão. É um meio de pagamento. Se você encarar como um meio de pagamento e não propriamente como uma fonte de renda ou como uma linha de crédito permanente para ser acessada, você tem no cartão de crédito o futuro. O futuro é digital. O futuro é não se andar mais com dinheiro, é não se andar sequer com os cartões de plástico. Verdade. Bota no celular já, né, doutor? No relógio. Fiquei bobo essa semana. Exatamente. Que eu vi. No relógio, rapaz. Então não vamos jogar o menino porque a água da banheira está suja. Não vamos jogar ele pela janela. O cartão de crédito é uma ferramenta utilizada e muito bem utilizada no mundo inteiro. O problema é a forma como nós nos relacionamos com ele. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, na volta a gente continua ensinando você a como lidar melhor com o seu dinheiro. Debate em rede. Empresário, a Unimed Recife tem os melhores planos de saúde para a sua empresa. Temos uma rede própria completa e 1.850 médicos cooperados em todas as especialidades. Ofereça assistência de qualidade aos seus funcionários e familiares com um preço que cabe no seu orçamento. Acesse o site unimedrecife.com.br ou ligue 343 8400 e venha para o Unimed Recife. Diretora Técnica Médica, doutora Maria de Lourdes Cede Araújo, CRN 3367. Quinzena de ofertas Armazém Coral. Sua reforma com muita economia. Chuveiro Faminho, 4 temperaturas com cano Fame, R$ 79,90. Kit de acessórios para banheiro em alumínio cromado com 5 peças Deca, R$ 199,00. Tudo em 10 vezes sem juros com entrega grátis. Compre também pelo site armazencoral.com.br ou pelo aplicativo e receba em casa. Na hora de construir ou reformar, Armazém Coral em primeiro lugar. Atenção médicos da Rede Estadual de Saúde. Após muita luta e negociações, o CIMEP conquistou o reajuste salarial para a categoria. A correção, já sancionada por lei estadual, está em vigor com percentuais de 17% a 25%, conforme o plano de cargos, carreiras e vencimentos. Confira todos os detalhes no site do CIMEP, cimep.org.br. CIMEP, Sindicato Forte, Sindicato de Luta. Festival de Inverno de Garanhuns. Oferecimento Pitu, mel e limão. A mistura que é mania de brasileiro. Beba com responsabilidade. Ovo, um alimento completo. Ovo é bom a toda hora. Uma dica a VIP. Desodorante clareador da Rosa Selvagem. Adeus às manchas nas axilas. Nas melhores farmácias e supermercados. Rosa Selvagem, a marca número 1 em clareamento de manchas. Vamos pro FIG, Gabriela Sadi. Olha só, dando uma voltinha agora pelo Parque Euclides Dourado, vim novamente aqui no Armazém de Arte e Negócios, encontrei a Elisabel Melo, que trouxe uma parceria aqui, Santa Teresa e Lactoquito. Explica pra gente que parceria foi essa. Gabi, nós montamos essa startup com o intuito de melhorar a qualidade do nosso queijo de coalho aqui da região. E aí, no processo, que é um conservante natural para o queijo de coalho, eu também utilizei essa farinha no queijo de coalho para se tornar saborizado com camarão. E aí ganhar mercado. Então hoje nós estamos aqui lançando no FIG essa proposta e está sendo um sucesso.
Então faz uma avaliação. Olha aí, gente, um diferencial realmente é o que a gente vem conversando com vocês, ouvintes, as oportunidades que o Festival de Inverno traz. Nesse caso, um diferencial, né, de queijo coalho com camarão. Então já dá para fazer uma avaliação essa semana aí de Festival de Inverno, como está sendo a aceitação do público? A aceitação está sendo maravilhosa, porque é uma questão de inovação que as pessoas dizem que nunca imaginaram de ter um queijo ligado ao camarão, né? Porque são duas cadeias importantes para o Nordeste. E aí muita gente gosta do queijo e do camarão também. Então a gente está alinhando essas duas propostas e está sendo um sucesso de vendas, de aceitação de tudo. O FIG está sendo fundamental assim para a gente firmar essa proposta no mercado. Muito bem, então para finalizar, só explica aqui para quem está nos ouvindo onde eles podem encontrar, onde eles podem vir degustar, né, esse diferencial, esse queijo com camarão e os horários. Aqui estamos no Armazém da Arte até dia 28 com essa proposta, de 1 da tarde às 10 da noite. E após isso a venda é nos supermercados aqui da região que vocês podem encontrar nosso queijo. Muito bem, conversei com a Elisabel Melo, que trouxe essa parceria entre o Santa Teresa e Lactoquito. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco falando para o mundo. Porto de Suape, no debate desta terça-feira às 11 horas. Histórico, projetos, investimentos, mão de obra, estrutura. Porto de Suape, no debate desta terça-feira às 11 horas, com o presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Márcio Guion, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcante, e o engenheiro civil Maurício Pina. Rádio Jornal. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Voltamos com o debate na Supermanhã da Rádio Jornal. Dívidas dos brasileiros em pauta. E, senhores, eu vou precisar também falar da dívida dos pernambucanos, ou das dívidas, porque esse mesmo levantamento do Serasa que nós utilizamos na introdução, dando conta de que 72 milhões e meio de pessoas no Brasil estão com dívidas em atraso, dá conta de que em Pernambuco, 46% da população está nessa condição. Então, em perspectiva, é quase metade da população pernambucana. E, além disso, o Serasa também coloca Pernambuco como o estado mais inadimplente na região nordeste do país, para a gente ter dimensão do que estamos falando. Mas eu sei que já falamos de alguns temas, falamos de cartão, de outros, mas, doutor João, é preciso explicar aqui antes da gente continuar. Inadimplente, que pessoa é essa? O que essa pessoa está devendo? Inadimplente é o termo que se usa para alguém que, passado o período de graça, aquele período que você tem para sanar uma dívida, você não faz. Então, por exemplo, se eu tenho um cartão de crédito, eu tenho uma data para liquidar aquilo. Se eu não liquido, eu passo a ser um inadimplente. Então, a inadimplência tem diversas repercussões cadastrais e jurídicas. Uhum. Então, por exemplo, pelo menos. Pelo menos isso. É muito, muito séria essa situação, porque, Natália, você observe o seguinte, a gente tem ideia do que é o PIB, né? Esse indicador tão importante para se analisar se uma economia está indo Sim. bem, está crescendo, está decrescendo. 76% do PIB é referente a consumo das famílias e investimento das empresas. 76%. Só que só 16% é investimento das empresas. Então, 60% de toda a economia é movida
pelo consumo das famílias. Quando a gente cruza isso com o dado de que 80% das famílias estão com sua capacidade de crédito comprometida, a gente pode deduzir, por conta da alavancagem que o crédito traz para a economia, que isso é uma grande bola de ferro amarrada no pé da economia. Enquanto as pessoas não estiverem liberadas novamente, e dessa vez espera-se que, tirando os aspectos fortuitos, mas com uma educação financeira mais consciente, um gasto mais consistente com o seu padrão de rendimento, a economia tende a imediatamente sentir isso. Se a gente der um ré no juízo, a gente vai se lembrar que foi a nossa capacidade de endividamento das famílias que nos livrou da grande crise mundial de 2009. A gente não tinha esse problema tão grave, e aí, quando o mercado externo inteiro tão fortemente, né, doutor? Se fechou, a gente pôde vender aqui dentro e atravessar o que à época foi chamado de uma marolinha. E levando em conta essas questões de consumo, Trajano, tem uma notícia, inclusive, que está publicada hoje no Jornal do Comércio, quem assina é a jornalista Adriana Guarda, que fala sobre a pesquisa da CNC, que é a Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, apontando a intenção de consumo das famílias. E aí, FEComércio apoia essa pesquisa. Eu vou trazer os dados, de fato, do Recife. Entre as famílias recifenses que recebem até 10 salários mínimos, a perspectiva profissional recuou 6,1%, ou seja, trabalho. Enquanto que aquelas que têm renda superior a 10 salários mínimos, o recuo foi bastante diferente, só de 1,4%. Mas agora, o que preocupa mesmo é o nível de consumo, com queda de 5,2%, e a queda mais elevada ainda para aquelas famílias com renda até 10 salários mínimos. É isso que a gente está falando, o consumo diminuindo. Tem como a gente organizar as contas para não afetar o consumo? Porque o consumo é de tudo, é básico, é supérfluo. Como fazer isso, Trajano? Olha, tem uma coisa aí que está acontecendo, viu? Tem um movimento que está acontecendo. O dinheiro não está deixando de ser gasto, ele está sendo gasto com outra coisa. E aí eu pergunto, né? Aonde é que está a responsabilidade do nosso país e a preocupação com o cidadão quando se abre as portas do jeito que está se abrindo para essas bets e muito mais? Está identificado que o consumo está sendo redirecionado para isso daí. E as pessoas sendo iludidas com esse tipo de coisa, achando que ali vão ganhar a vida. Então, o dinheiro, ele é escasso. Mas para essa população que tem ainda mais escassez e desafio, acredita que vai pagar contas com tais apostas, onde quem ganha são esses rostinhos bonitinhos e famosos que estão botando a cara para divulgar, para incentivar as pessoas a apostar. Artistas, jogadores, cantores, que de forma irresponsável estão se colocando dessa forma. E eu falo disso de forma contundente, sim, porque isso me revolta diariamente. Esse assunto é muito pertinente. Pessoas que têm uma condição de vida diferenciada, incentivando uma grande camada da população que não tem 1/1000.000 dessas condições a apostar aquele dinheiro que ganham de forma suada e que agora está fazendo com que várias empresas, na metade do mês, já precisem adiantar valores, empréstimos e o endividamento crescendo. O endividamento cresce, a inadimplência aumenta. Endividamento é uma coisa, inadimplência é outra. Isso. Dívidas todos nós aqui temos. Muitas vezes eu pergunto isso em eventos, palestras, quem aqui está endividado? Quase ninguém levanta a mão. Eu estou cheio de dívidas, eu passei o cartão de crédito. A partir do momento que eu passo o cartão de crédito, eu já tenho uma dívida. Sim. Então, se a fatura vence e eu não pago, aí eu vou entrar no rol dos inadimplentes. Então, são vários pontos que mexem, sim, com a nossa consciência e com um ponto que eu tenho trazido muito, a saúde financeira, que é uma das coisas que mais abalam a saúde emocional, a saúde mental da população. Porque o que é que mais vem trazendo entre os pontos de saúde mental, etc., é suicídio, depressão e fins de relacionamento. São questões ligadas ao dinheiro. Então, a saúde financeira deve ser muito bem tratada e muito bem cuidada, sim. Aí eu até trago isso também revisitando algo de lá atrás, de quem tem a foto ali, da Graça Araújo, né? Quando eu vim aqui a primeira vez há muitos anos, e falei com ela, consultório de Graça e tal, eu disse, Graça, você sempre fala de saúde e tal. E saúde financeira? Ela, não, fala com o meu produtor. Porque isso a gente tem que olhar para si, a gente tem que abrir os olhos. E tem vários fatores externos
que não ajudam e não contribuem. O tempo todo a gente tem gatilhos. Gaste, compre, é o último, 5 dias de promoção, pode parcelar. Ninguém olha para você e diz o que nós 4 estamos falando agora aqui, que é calma, bote pé no freio, reflete e vê se é o momento. Afinal, ainda existe o amanhã e o depois de amanhã. Então, é isso que a gente tem que botar a mão na cabeça. Claro. Bom, para quem pegou essa referência da Graça e nunca esteve aqui no estúdio da rádio, ou nunca viu pelas imagens que a gente compartilha aqui nos nossos programas, vou falar para o ouvinte, Trajano, que tem uma foto aqui de Graça Araújo no estúdio, né? Até hoje ela é muito presente com esta marca tão importante que deixou na comunicação pernambucana, sendo sempre esse nosso padrão de excelência no jornalismo, né? Referência. Agora, doutor André, eu tenho uma questão aqui da Mona Lisa. Ela é de Casa Amarela. Fez um financiamento imobiliário, tá em dia, tá pagando tudo certinho. Porém, ela queria contestar o valor da parcela para, assim, diminuir os juros e baixar o valor mensal. Mas ela tem medo que, fazendo isso, não consiga financiar outro imóvel no futuro, porque os bancos podem evitar dar o crédito a ela no futuro. Pode acontecer isso, doutor? Vamos lá. Hoje, a gente tem um percentual relevante dos brasileiros que estão com financiamento não só de imóveis, mas imóveis e veículos, que estão sim fazendo contestação judicial, Natália, e não estão tendo problemas de fazer um segundo refinanciamento. Por quê? Porque, como o amigo João falou, o universo do crédito, ele é finito e limitado. Então, se os bancos forem fazer uma seleção para só liberar crédito para quem nunca revisou judicialmente, quem está limpo no SPC, quem tem a renda a partir de X, Y ou Z, quem tem isso, quem tem aquilo, quem tem isso, quem tem aquilo, os bancos não vão fazer negócio no Brasil, porque o brasileiro, ele é um perfil mais complicado da geração de crédito. Tanto é que a gente criou uma ferramenta que não existe em outros países do mundo, que é o score bancário. Então, as pessoas estão, Natália, a nossa experiência de 15 anos fazendo revisão de juros no judiciário mostra que tem pessoas fazendo durante 2, durante 3, 5 vezes. Isso vale para financiamento habitacional também? Vale para habitacional, para veículos, para cartão de crédito, para empréstimo pessoal, para todas as modalidades de créditos que existem no Brasil. Agora, as pessoas precisam entender que essa ação é uma ação de pagamento. E aí fica aqui o alerta, muitas pessoas vêm procurando assessorias, que não são advogados ou escritórios, são empresas que incentivam as pessoas a simplesmente inadimplir por inadimplir e não ter um planejamento de pagamento judicial, porque o Código Civil, Natália, prevê no seu artigo 335 a possibilidade de você consignar uma dívida que você contesta. Então, isso é legal. Está lá no Código Civil Brasileiro, artigo 335, inciso 5, e essa possibilidade ela está prevista pelo Congresso Nacional através do nosso Código Civil. Então, é possível, sim, revisar os juros, é possível, sim, combater judicialmente o que a gente chama de juros abusivos, né, na nomenclatura popular, sim, ou anatocismo na nomenclatura técnica, e as pessoas sim conseguem fazer uma revisão, reduzir essas parcelas, ter um alívio momentâneo e sair dessas arapucas dos financiamentos bancários aqui no Brasil. Respirar um pouco, né? Tem mais uma questão aqui, vamos ver se para ele a resposta é assim positiva também, doutor. Edivaldo, ele fez um financiamento de veículo, mas se envolveu num sinistro de trânsito, ou seja, com esse veículo. Aliás, o carro está na oficina, ele está acamado e o banco está cobrando as parcelas. Ele precisa pagar? Precisa sim. Infelizmente, para o caso do Edivaldo, a única coisa que poderia isentá-lo de pagar o financiamento é se houvesse um seguro prestamista nesse contrato e a hipótese de incidência do seguro prestamista ocorresse. Nesse caso, um mero acidente, ele está acamado, não vai ilidir o banco do seu direito de receber o crédito. Ele tem que pagar. Agora, o que ele pode fazer é entrar com a ação de revisão de juros, porque hoje 95% dos financiamentos do Brasil são eivados de abusividades. Juros sobre juros, tarifa de inadimplência quando o cliente não está inadimplente. Veja que absurdo, Natália. Os bancos cobram a chamada tarifa de inadimplência para todos os consumidores. E aí
quem está inadimplente, então pode pagar, não é? Não, quem está inadimplente paga os juros de mora. Então não faz sentido você pagar os juros de mora e pagar a tarifa de inadimplência. Então, quem está inadimplente não deve pagar. E quem está adimplente, aí piorou. Aí é que não deve pagar mesmo. Né, você está correto, está cumprindo o combinado. O preço do financiamento é os juros. E não tarifa de inadimplência, tarifa de cadastro, de registro, de gravame, essas baboseiras que os bancos criam para alavancar os seus recebíveis em cima da população brasileira que não conhece seus direitos. Pois é. Alguns ouvintes mandaram áudios para a gente. Já chegaram aí os áudios, Saba? A Vanildo vai nos ajudar. Vamos conferir então as perguntas. Bom dia, Natália. Bom dia aí aos convidados. Natália, quando a gente tem um cartão de crédito, a gente não paga um seguro, não? Em que se a gente não pagar o seguro, ele cobre essa dívida? Eu gostaria de perguntar aí aos seus convidados. Meu nome é Paulo do IPCEP. Então, doutor João, podemos ajudar Paulo? Podemos sim. O seguro de crédito no Brasil, ao contrário das economias mais evoluídas, é um seguro raríssimo, de extrema complexidade para ser emitido. O que é muito comum em cartão de crédito é seguro contra fraude, não contra inadimplência, não seguro de garantia de performance. Seria no mercado internacional que se chama de performance bond. Não é comum os cartões de crédito atrelarem garantia de pagamento do saldo devedor no caso de inadimplência. Mais um ouvinte? Vamos ouvir. Rádio Jornal do Comércio, bom dia. Esse programa hoje se encaixa mesmo com o meu problema. Eu sou Valdemir Araújo, moro em Cavaleiro, Jaboatão dos Guarapes. Eu estou com um problema sério no cartão de crédito e não estou podendo pagar no momento, porque o dinheiro não está dando. Eu perdi o emprego e estou recebendo só um dinheiro pouco do INSS, onde eu sou aposentado, mas é muito pouquinho. Não dá nem direito para viver, para comprar medicação. E o que eu devo fazer? Eu acordo, eu não tenho condições de pagar. Eles vão mover alguma ação contra mim? Existe perigo para isso? Bom, quem mandou essa pergunta para a gente aqui foi o ouvinte Valdeci. Eu queria que o doutor João respondesse ao nosso ouvinte Valdemir, que está enroscado aí com o cartão, e Trajano também depois. Ele não deve pagar, não deve promover tentativas que não sejam definitivas para sanar o débito. E aí eu vou pegar uma carona numa dica do Trajano. Teria ele uma motocicleta que ele pode abrir mão, vender e definitivamente sanar isso? Ok, é válido. Mas algo que não seja absolutamente estruturado, definitivo, não deve ser feito. Porque o pior acordo é aquele que não vai ser cumprido. Isso é muito ruim. A questão de mover ações contra ele, existe uma cultura de um crédito estatístico aqui no Brasil. Então, a depender, não me parece, tendo ele se apresentado como um aposentado de baixa renda, eu imagino que o endividamento também seja pequeno. Muito provavelmente ele já sofreu sanções cadastrais, já foi para as centrais de cadastro, mas é difícil que ele sofra uma execução efetivamente. E se sofrer, ele pode buscar, como bem lembrou André, a Defensoria Pública, fazer uso de diversos legais e encarar de frente, não se vergonhar. A gente tem uma cultura de muita vergonha pela inadimplência. Doutor. E essa vergonha, ela termina aumentando a inadimplência por conta da minha primeira fala. Porque aí ele pega, não, eu só vou comprar metade do meu remédio, vou dar uma gotinha aqui no cartão de crédito, porque o gerente disse que se eu pagar 5%, rola o resto, aí rola uma taxa de 80% ao ano e ele não vai conseguir pagar nunca. Pois então, Trajano, ótimas dicas, mas o que mais você acrescenta? Bem nessa linha, soluções definitivas, né? Definitivas, mesmo que, parece contraditório, né? Definitivas mesmo que passageira. O que é que eu quero dizer com isso, tá? Não entre numa negociação em que você não vai conseguir honrar só para sair da mesa
sem ter dado não. Se você está ali numa situação e estão lhe botando a melhor condição que eles podem, seja por telefone, seja numa negociação, no pró-endividados, o que for, só entre em algo, você sabe que vai conseguir manter, que vai conseguir honrar. Caso contrário, vai estar queimando cartucho, como o professor João já falou, não adianta, a gente vai se perder. Então, conhecer a sua situação para saber no seu orçamento qual é o fôlego que cabe para uma determinada situação. Caso contrário, infelizmente no Brasil só consegue negociar quem é mal pagador, quem não está em dia ou quem está com dificuldade. Não adianta você ficar tentando honrar ou pegar um valor parcial, acreditando que pelo menos vai amenizar aquilo ali. Vai amenizar e você não vai retomar? É jogar uma gota d'água no oceano, um balde na piscina, um fósforo na fogueira, não vai adiantar nada. Então só entre em algo que realmente vai se poder manter e te ajudar pensando na quitação disso daí, bem como o João falou, né? Que vendendo algo, pegando um valor extra que vai se receber, qualquer situação que seja mais definitiva. E fica atento a esse tipo de contato também, né, gente? Porque o que tem de fraude rolando não é brincadeira. Às vezes você acha que está contratando uma forma de resolver essa pendência financeira e está caindo num golpe. Então fica muito atento. Doutor André, vou chamar um intervalo rapidinho. Tem uma questão aqui que foge um pouco da nossa conversa, mas é importante. A ouvinte... a dona Concita, ela fala assim: reclamei de compras que não fiz no cartão. Golpe, não é? Usaram o cartão dela para fazer compras. E aí ressarciram aquele valor que havia sido colocado na fatura, mas cancelaram o cartão. O que ela está preocupada é: o cancelamento do cartão é o procedimento correto? É fato, tem que ser solicitado um novo? Como proceder nesses casos? É sim, Concita. É uma espécie de POP, Procedimento Operacional Padrão dos bancos. Quando você tem qualquer contestação de fraude em cartão, a primeira coisa a se fazer é bloquear o cartão, porque significa que aquele cartão passou a ser vulnerável. Aquele cartão deixou de ter sua rigidez de segurança e ele foi transpassado, ele foi vulnerabilizado. Então, os bancos de imediato cancelam o cartão e começam um procedimento de apuração. Isso aí é normal. Eu vou deixar aqui até uma sugestão no ar, viu, Natália, para a gente fazer um debate sobre fraudes bancárias, porque está uma verdadeira epidemia no Brasil, as fraudes bancárias. Tanto é que os bancos já estão fazendo publicidade, não sobre os seus produtos, mas estão fazendo publicidade sobre a sua postura de não ligar solicitando senha. Atenção, o banco não liga para você. Exatamente. Isso passa na televisão. Então, os bancos, eles são vítimas. Agora, cabe aqui, eu não vou antecipar esse debate que certamente faremos, mas cabe aqui um alerta muito importante para os consumidores. Verdade. Não entre nessa dos bancos de, por exemplo, contratar seguros contra fraudes, porque o consumidor é um hipossuficiente. Se houve um problema na relação, ainda que o consumidor tenha dado a senha dentro de uma fraude, ele pode no judiciário reverter, porque ele é a parte hipossuficiente. Então, ele é vítima também dessa operação. E aí entra o que a gente chama de teoria do risco do empreendimento, e esse risco do empreendimento é do banco. Foi o banco que decidiu empreender, disponibilizar crédito no mercado, vender crédito a juros altíssimos. Então, é ele que tem que arcar com esse prejuízo. Então, as pessoas estão gastando dinheiro, fazendo seguro de cartão de crédito, por exemplo. O banco vende um seguro. Faça um seguro do seu cartão e, se você perder o cartão e o cartão for utilizado, você está protegido. Não, ainda que você não tenha seguro, você já está protegido, porque, em tese, o seu cartão não pode ser utilizado, por exemplo, sem a sua senha. Sim. E os fraudadores estão conseguindo usar o cartão até sem a senha dos titulares. Então, esse tema é um tema muito profundo, tem muita gente caindo nas fraudes e vale a pena fazer posteriormente um aprofundamento que é muito importante. Vamos fazer sim. Bom, por enquanto, vamos para o intervalo e voltamos já. Debate em rede. Você que quer perder peso e quer cuidar da sua saúde, a Rede de Farmácias Diariamente traz uma novidade para você. Conheça o Forte Magre, seu melhor aliado no gerenciamento do seu peso. O Forte Magre tem 4 ativos que formam um produto poderoso que auxilia no controle do peso, redução do colesterol e triglicerídeos, controle do açúcar no sangue, além de ter efeito anti-inflamatório. Fale com um dos nossos farmacêuticos. Forte Magre, um produto exclusivo das Farmácias Diariamente, a maior rede de farmácias de Pernambuco, de Recife a Petrolina, uma sempre pertinho de você. Por isso nós cuidamos de você.
Muitos estudantes abandonam as escolas porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia para os alunos do ensino médio de escolas públicas. São R$200 por mês de aula, mais R$1.000 por ano concluído e mais R$200 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$9.200. Pé de Meia. O incentivo para seguir no rumo certo. Saiba mais em gov.br/Pé de Meia. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. No Parceirão, você aproveita as melhores oportunidades para economizar muito. Vem para o Festival de Vinhos, Queijos e Massas. Temos uma variedade de vinhos 3 Medalhas, Ventisqueiro, Santa Helena, Espaguete Petit Bon, Capelete de carne, massa leve, queijo ralado parmesão Presidente e muito mais. Para abastecer o seu negócio ou encher a despensa da sua casa. Aproveite e parcele as suas compras em 3 vezes sem juros nos principais cartões de crédito. Festival de Vinhos, Queijos e Massas Atacadão. Aproveite. Atacadão, seu parceirão. Consulte condições nas lojas. Beba com moderação. Limpa vidro e multiuso Dragão. Mais alguma coisa, dona Beth? Seu mar, eu quero água sanitária, desinfetante também. Não esqueça de trazer o lava-roupas, o amaciante para roupas do meu bem. Quero Dragão, quero Dragão. É qualidade, preço justo e tradição. Quero Dragão, quero Dragão. Produtos de limpeza tem que ser Sujou, usa Dragão. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco falando para o mundo. Porto de Suape, no debate desta terça-feira às 11 horas. Histórico, projetos, investimentos, mão de obra, estrutura. Porto de Suape, no debate desta terça-feira às 11 horas, com o presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Márcio Guion, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcante, e o engenheiro civil Maurício Pina. Rádio Jornal. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Dívidas dos brasileiros e como tentar resolver esse problema. Nós estamos aqui no debate da Supermanhã de hoje na Rádio Jornal e eu já volto com o Leandro Trajano, personal financeiro, para a gente fazer despedida, agradecer a participação, mas não posso deixar, Trajano, você ir embora sem pedir que você dê uma dica, para os nossos ouvintes de como resolver esses problemas financeiros. Muito obrigada. É isso aí, que bom, muito rico aqui a oportunidade, o tempo que a gente teve, riquíssimo, muito bacana. E uma coisa que eu sempre digo, dedique tempo para virar o jogo e cuidar da sua vida financeira, seja lá qual for o jogo que você está jogando. É aquela pessoa que está inadimplente, que está endividada, ou aquele que pedala, mas não sai do lugar, ou seja, nem gasta mais do que ganha, nem se endivida, mas também não consegue poupar para realizar sonhos. Ou aquele que já poupa, mas não investe. Então, seja lá qual for o seu jogo, se você dedicar tempo, você vai conseguir virar sim esse jogo. E aí, sem dúvidas, a nossa coluna que já está no ar pelo 6º ano, é da sua conta, toda terça, aqui na Rádio Jornal, ali por volta das 14h45, tem ajudado muita gente, porque é da sua conta, sim, cuidar do seu dinheiro, cuidar da sua vida financeira e dedicar tempo. E claro, chega junto também lá no Instagram, Personal Financeiro. Esse é o perfil no Instagram, e lá você tem acesso aí a muito conteúdo também que te ajuda nessa jornada. Obrigado aí pelo espaço, aos amigos que estavam comigo aqui com a gente mais uma vez. A gente que agradece. João Rogério Filho, economista, muito obrigada também pela gentileza da sua presença e sua dica. Eu que agradeço, né? Vou dar sequência ao que Frutuoso falou. Eu acredito que a partir do planejamento, então, se identifica a real capacidade de pagamento. Então, só partir para uma renegociação quando estiver muito seguro de que vai poder cumprir. Botar papel novo em cima de papel velho só faz aumentar a conta, só faz diminuir a possibilidade de na sequência, você poder, por exemplo, tratar com André Frutuoso e buscar recursos legais que possam lhe proteger. Então, para facilitar o trabalho dele, planeje, só faça quando tiver certeza, porque você pode contar com o apoio judicial. Muito obrigada, doutora. Até mais. E fechando, portanto, para agradecer a André Frutuoso, advogado especialista em direito imobiliário, bancário, processual, civil e tributário, e, claro, sua orientação para o nosso ouvinte. Bom, Natália, eu separei aqui bem rapidamente as 10 modalidades de maior endividamento do brasileiro
E eu vou fazer aqui um serviço de utilidade pública aqui bem brevemente. Então, em 10º lugar está empréstimo para a pessoa física, entre pessoas físicas. Aí entra a agiota, aí entra mútuo, tudo mais. Microcrédito 9, lojas com os famosos carnês, é a 8ª posição. Cheque especial é o 7º. 6º, empréstimo com garantia, é quando você coloca uma casa, um carro para receber uma linha de crédito. O 5º é o financiamento imobiliário. E aqui os 3 primeiros. O 4º é o financiamento de veículo. 2º e 3º, empréstimo CDC e empréstimo consignado. E o 1º lugar, cartão de crédito. Eu destaco essas 3 oportunidades, esses 3 maiores, que é o cartão de crédito, o empréstimo direto, que é o CDC, e o financiamento de veículo, porque é onde o brasileiro mais está endividado. E a minha dica final, Natália, para as pessoas que estão sem dormir dentro desses encalacrados, que são os financiamentos e os empréstimos, procure ajuda. Porque o banco, ele é uma instituição altamente especializada e você precisa minimamente equiparar as armas. É por isso que você perde tanto dinheiro e os bancos todo ano anunciam lucro de bilhões e bilhões e bilhões. Quem é que está ganhando e quem é que está perdendo? Os bancos estão ganhando e os brasileiros estão perdendo dinheiro para essas instituições. Procure ajuda especializada, vá a uma defensoria pública, procure um advogado especializado, porque você não merece ficar sem dormir, não merece ficar sem ter a sua paz de espírito. Lá no nosso site, nataliafrutosadvocacia.adv.br, nós temos uma calculadora financeira de graça, que ajuda as pessoas a calcular o que ela está pagando ou não de juros abusivos nos seus financiamentos. Está à disposição para quem quiser fazer a sua consulta lá. Obrigado, Natália, obrigado aos colegas debatedores e estamos à disposição. Grande abraço. A gente que agradece. Muita informação para você. Esse programa vai ficar salvo lá no site da Radional, na aba de podcasts, no YouTube da Radional, para você acompanhar novamente quando quiser. Até amanhã. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520. Lá onde as águas do Capibaribe se juntam com as do Beberibe pra fazer o mar. Lá os meninos já nascem poetas, coração tá de portas abertas pra quem quer chegar. Lá é tão bom como um dia de festa, só eu sei como dói a saudade de quem quer voltar. Lá a medida da felicidade é tão grande que cobre a cidade, se espalha no ar. Lá onde existe um passado de glória, assinando seu nome na história, viver é lutar. Lá onde as pontes me lembram Veneza, onde tudo conspira beleza pra gente se amar. Lá onde os homens são fortes, valentes, mas sabem sonhar, e as mulheres são belas princesas, mais lindas.